Você está perdendo inscritos, alcance e visualizações e provavelmente nem sabe o motivo disso. A maioria das pessoas vai logo comprar câmera, luz, microfone caro, mas esquece de uma coisa muito básica. 70% da experiência do seu público é pelo áudio, não pela imagem. Se o seu som for ruim, as pessoas fecham o vídeo em menos de 30 segundos, mesmo que o conteúdo seja incrível. Então hoje eu vou te mostrar os melhores microfones de 2026 para gravar conteúdo em vídeo, desde a opção mais barata até o setup que os maiores criadores do Brasil estão usando. Antes de entrar nos modelos específicos, deixa eu te explicar os conceitos que fazem toda a diferença na hora de escolher. Porque quando você entende o básico, você para de ficar caindo na propaganda e compra o microfone certo para a sua situação. Primeiro conceito básico para a gente entender aqui, tá? Condensador versus dinâmico. São duas características específicas dos microfones. Isso está ligado à construção de cada microfone. O microfone condensador ele tem uma cápsula mais sensível, então ele vai captar a voz com muito mais detalhes, nuances e presença. Justamente por isso, ele é o favorito dos estúdios e dos criadores que gravam em ambiente controlado, com isolamento acústico de preferência. O problema é que, justamente por ele ser sensível, ele também vai captar tudo ao redor. Então, um ventilador ligado, um eco da parede, um barulho da rua, para essas situações o microfone condensador vai ser terrível. Agora, um microfone que é dinâmico, ele já funciona diferente. Ele tem uma cápsula mais robusta e menos sensível, então ele vai rejeitar os ruídos ambientes naturalmente e aguentar ambientes com eco ou muito barulho. Por exemplo, você pode usar ele num quarto sem tratamento acústico e o resultado vai ser surpreendentemente bom. Segundo ponto para a gente trazer aqui, tá, de conceito básico, resolução de áudio. Aqui você vai ver termos como 24 bits, 32 bits float, taxa de amostragem de 48 kHz. Em termos práticos, o microfone que grava em 24 bits já entrega uma qualidade profissional para YouTube, suficiente para você gravar os seus conteúdos sem preocupação. O 32 bits float, ele é o que os engenheiros de áudio usam em gravações críticas. Ele tem uma margem dinâmica tão grande que mesmo se o áudio distorcer na gravação, você consegue recuperar na edição. Ele é o equivalente da gente gravar e fotografar num formato RAW de câmera versus JPEG. Agora o terceiro conceito, antes da gente ir para os modelos. USB versus XLR. O microfone que é USB, ele é plug and play, você conecta no computador, no celular, ele já funciona. Ótimo para quem está começando, que é uma coisa simples, sem dor de cabeça. O XLR, ele vai exigir uma interface de áudio separada, só que ao mesmo tempo ele também entrega um controle total sobre o sinal e é o padrão usado na indústria profissional. Agora que a gente passou então pelos vocabulários mais importantes, vamos para os modelos de microfone. Se você está começando agora e não quer gastar muito, o Fifine AM8 é o nome que você precisa anotar. Ele tem uma vantagem que quase nenhum microfone nessa faixa de preço oferece: a conexão dupla, tanto USB quanto XLR, ao mesmo tempo. Isso significa que você pode começar plugando o microfone direto no computador e quando você quiser evoluir para um setup mais profissional, não vai precisar trocar de equipamento. O mesmo microfone suporta essa outra tecnologia, então ele escala junto com você. O som dele é equilibrado, funciona muito bem para voz e tem um botão de mutar físico que é compatível com qualquer plataforma e pode ser bastante útil no dia a dia enquanto você estiver operando e usando. Ele é ideal para quem está começando, streamers, pessoas que gravam em home office. Agora, se você grava com o celular e está sempre em movimento ou faz um vlog externo, o Boya M1 é um lapela com fio que entrega um resultado muito acima do preço que ele custa. Ele tem um custo-benefício incrível. Você prende na roupa, conecta e pronto. O áudio já é infinitamente melhor do que qualquer microfone embutido de câmera. Ele tem 6 metros de cabo, o que te dá bastante liberdade para você se movimentar. E como a cápsula dele é omnidirecional, você não precisa apontar para lugar nenhum. Então ele vai captar o som que estiver ao redor do microfone. É ótimo para quem já quer começar com um bom áudio, mas sem precisar investir muito. Realmente ele tem um ótimo custo-benefício. Indo agora para o setup intermediário de microfones. Aqui um que muita gente conhece, você já deve ter visto, é o HyperX Quadcast S. Ele virou uma referência no mercado por um motivo muito simples. Ele entrega uma qualidade de áudio condensador de alto nível. Lembra, o microfone condensador é aquele que tem uma sensibilidade maior, consegue captar mais detalhes, nuances da voz. É assim que funciona o HyperX. Ele tem um visual moderno também, com luzes RGB que trocam de cor, e muito fácil de usar. Um dos diferenciais dele é o sistema de amortecimento e antivibração na base, evitando que batidas na mesa sejam percebidas no áudio. Então, para quem grava com o microfone apoiado na mesa, faz muita diferença. Ele tem 4 padrões de captação, então você pode adaptar para diferentes situações, desde uma gravação solo até entrevistas que você faça com outras pessoas. Seguindo nesse mesmo estilo de microfone, não daria para deixar fora dessa lista o Blue Yeti. Ele virou praticamente o símbolo dos criadores e continua relevante porque ele funciona muito bem. Tem múltiplos botões de captação, controle físico de ganho, e um detalhe que muita gente acaba ignorando,
mas que faz muita diferença, que é a saída de fone com monitoramento em tempo real. Isso ajuda muito você a manter uma consistência na gravação, saber como que a sua voz está sendo captada e ao longo, né, da gravação conseguir ir modulando e ajustando se necessário. Se você grava um podcast, tutoriais ou conteúdo educacional, continua sendo uma escolha sólida e muito boa para você avaliar. Agora entrando na categoria que mais evoluiu nesses últimos anos, eu acho isso incrivelmente maravilhoso, que são os microfones sem fio. Se você grava fora de casa, se você se movimenta muito ou faz entrevistas, você precisa de um sistema sem fio, porque ele te entrega liberdade com uma qualidade de áudio incrível. E aqui eu vou começar falando do Hollyland Lark M2, que eu considero como o mais versátil hoje em dia. Ele é leve, compacto e entrega uma qualidade profissional de áudio. O transmissor pesa só 9 gramas e você praticamente não sente ele na roupa. Então é uma coisa muito discreta, muito leve, fácil e prática de usar. A qualidade de áudio ela é excelente e o alcance é mais do que suficiente para a maior parte das gravações que você fizer. Além disso, a bateria total com o case ela chega a alcançar 40 horas. Então é um microfone para você usar, reutilizar, enfim, sem se preocupar muito com a duração de bateria. Agora, se você se preocupa com a descrição, com o visual, garantir que o microfone não vai chamar tanta atenção assim no vídeo, aí tem o irmão do Lark M2, que é o M2S, é a versão pensada justamente para isso. Ele é quase invisível na roupa, ainda tem cancelamento de ruído em 2 níveis, então é ideal para entrevistas e conteúdos onde você quer que o equipamento passe despercebido. Inclusive eu tenho esse modelo aqui, o Hollyland Lark M2S, realmente é um visual muito discreto. Ele tem esse formato de pinça que a gente só dá uma largadinha aqui para separar a cápsula da base e encaixa na roupa, enfim, no figurino de quem for usar. Aqui no canal eu tenho um vídeo falando só sobre esse microfone, com review, testes e o setup detalhado para você conferir. Tem outro modelo de microfone sem fio que eu gosto muito, inclusive é o que eu estou usando aqui, que é o DJI Mic. E aí tem 2 versões, a primeira e a segunda. O microfone da DJI, ele é ainda mais perfeito para quem já tem outros equipamentos da marca. Então você consegue conectar, por exemplo, o microfone via Bluetooth com outra câmera da DJI, e aí você consegue gravar o áudio, né, embutido nesse vídeo sem precisar de qualquer cabo entre um equipamento e outro. Mas mesmo para quem não tem outros equipamentos, ele continua sendo super competitivo na comparação com as outras marcas. Ele tem uma tela touchscreen para monitorar o áudio em tempo real, sistema de fixação por ímã, por presilha, e o grande diferencial de você conseguir gravar o áudio na memória interna do próprio microfone. E isso faz muita diferença. O que acontece? Nesse tipo de microfone, você tem o transmissor, que é o próprio microfone, e o receptor, que é o aparelhinho que vai receber o sinal do microfone, o sinal de áudio. Esse aparelhinho você vai conectar ou na sua câmera ou no seu celular. Quando você tem um modelo de microfone com gravação interna, como é o caso do DJI, onde mesmo que ele esteja transmitindo, né, para o receptor, você consegue manter o áudio gravado na memória interna, você ganha uma segurança gigantesca, porque mesmo se o sinal falhar, o áudio continua sendo gravado aqui. E aí você pode aproveitar desse recurso para gravar o áudio apenas aqui internamente, não precisar usar, né, o receptor e depois sincronizar áudio e vídeo. Enfim, você ganha essa possibilidade que te dá muita segurança nas produções. Esse recurso de gravação interna é a mesma lógica do Rode Wireless Go e Wireless Pro. E aí, tanto os microfones da DJI quanto da Rode têm modelos mais avançados, versões mais aprimoradas que oferecem a gravação de 32 bits float, que foi o que eu comentei lá no início do vídeo. Na prática, você consegue gravar arquivos com uma altíssima faixa dinâmica, então mesmo que alguém fale muito alto na gravação, você vai conseguir nivelar depois esse volume na edição sem que o áudio fique estourado, o famoso clipping. Isso é ideal para situações imprevisíveis, como entrevistas, casamentos, onde você não precisa se preocupar em ficar checando constantemente os níveis de áudio e o volume que está sendo gravado ali. E no topo da minha lista aqui de microfones de 2026 está o Hollyland Lark Max 2. Aí a gente chega no nível máximo de microfone. Ele grava em 32 bits float, direto no transmissor, tem timecode integrado, um alcance absurdo, então pode gravar em distâncias realmente muito grandes, e um monitoramento completo. Dependendo da versão, você pode monitorar o áudio que está sendo gravado através de um fone sem fio integrado ao sistema. Então é o tipo de equipamento que elimina praticamente qualquer limitação técnica de áudio. Mas aí vamos para um alerta importante. O problema não é um modelo específico. O problema é escolher o modelo errado. Porque um microfone caro, que aparentemente é o melhor e deveria entregar a maior qualidade de áudio para você, se for usado num ambiente errado, ele vai soar pior do que um microfone barato, bem aplicado. Então, por exemplo, resgatando lá os conceitos que eu falei no início do vídeo, a gente pegar um microfone condensador,
para usar num ambiente que tem eco, provavelmente o resultado vai ser terrível. Assim como um modelo sem fio num lugar que tem muita interferência, ou um microfone de mesa para uma gravação que você precisa fazer em movimento. Tudo isso vai dar problema. Então, o melhor microfone não é o modelo mais caro, mas sim o que funciona melhor no seu cenário e na sua situação. Sempre pense nisso. Onde você grava, se você se movimenta, se você grava sozinho, se tem outras pessoas que também vão precisar ser gravadas. Então, para resumir rápido aqui, vamos lá. Se você está começando agora e você grava parado, a minha dica é ir de Fifine AM8. Se você grava com o celular e não se importa se o mic vai ter um fio, aí você pode pegar o Boya by M1. Para um setup de mesa, a gente tem um Quadcast ou Blue Yeti, que são boas opções. Mas se você quiser investir no microfone sem fio versátil, o Lark M2 pode ser a sua melhor opção. Se você precisar de um modelo mais discreto, o Lark M2S está aí e cumpre muito bem o papel. Agora, um modelo profissional confiável, eu já iria de DJI ou Rode Go. E o topo absoluto dos microfones, aí como eu falei, é o Lark Max 2. E lembrando sempre, tá, que áudio bom não é luxo, tá? É o mínimo que o seu público merece depois de clicar no seu vídeo para assistir o seu conteúdo. Inclusive, se esse vídeo te ajudou, deixa o like aqui, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E comenta áudio aqui embaixo que eu te mando o guia completo com os links e a tabela comparativa de cada mic que eu falei aqui. Se inscreve também para não perder os próximos vídeos sobre equipamentos, produção e como crescer o seu canal. Até a próxima!